Power Rangers de 2017, dirigido por Jim Israelite, acho que é assim a pronúncia do nome dele. E aí a volta, né, dos Power Rangers, eu vou chamar de Power Rangers, apesar de saber que a pronúncia certa é Power Ranger. É assim que eu chamava na época, é assim que eu vou chamar nesse vídeo. Mas Power Rangers tem toda uma mitologia, né? Todo um universo já bem estabelecido na TV, mas é um universo que hoje eu olho e vejo que é galhofa, né? E naquela época o que sobra pra mim da série que eu assisti na década de 90 é nostalgia, é mais nostalgia do que qualidade mesmo. É uma galhofa que eu respeito muito porque ativa um lado muito importante no meu cérebro, que é o lado nostálgico. Diante de tudo isso que eu falei, o desafio desse filme fica em superar a galhofa sem perder a essência da própria galhofa, do próprio seriado da década de 90, de alguns outros seriados que vieram. Tem hora que consegue, tem hora que não consegue. Em determinados momentos ele mantém a essência e cria coisas novas, e em outros ele acaba ultrapassando essa linha muito tênue e muito difícil de se manter ali. É um desafio e tanto. Vamos lá, quando é que ele vence essa galhofa? Ele vence entregando um prólogo muito interessante, um prólogo que dá background, por exemplo, para o Zordon, e depois ele também vai bem quando dá também background para cada um dos Rangers, né, para cada um dos novos Rangers. É coisa que eu não me lembro de ter lá no seriado, pelo menos o primeiro que eu assisti, né, o Mighty Morphin. Eu simplesmente não lembro de ter isso. Eles se juntaram ali, eles eram até bons alunos, né, relativamente bons alunos, e aqui não, aqui eles são bem diferentes entre si, um é mais outsider que o outro é certinho, mas caiu. Enfim, esse background que é dado a praticamente todos os personagens do filme é muito novo e faz vencer essa galhofa que eu tanto falo. Num determinado momento do segundo ato, o filme tenta ser um Conta Comigo o filme lá também dos anos 90, inclusive referenciado pela música Stand By Me, aqui modernizada. E aí ele fala um pouco sobre integração de equipe, sobre viver a aventura, sobre aceitar aquela aventura, por mais que depois a gente não saiba o que vai acontecer. E ele respeita a essência do grupo, mas só que cria um elemento novo que também nunca foi apresentado antes em Power Rangers. Ele dá até mais peso e importância pro lance do morfar, que era só o lance de virar aqui a mãozinha, não sei o que. Não, o morfar é quase que um desafio que eles têm que vencer. Ele pega uma bobagem, né, algo que no seriado era extremamente trivial, eles faziam isso a toda hora, e aqui cria toda uma mitologia em torno disso. Um artifício muito interessante do roteiro para segurar a história por um belo tempo aí. Aí como é que ele mantém a essência, né? Quando eu digo mantém a essência, dessa parte mais pura, mais infantilesca, digamos assim. Ah, PH, você tá maltratando. Não, eu tô cheio de boneca aqui, para com isso. Ele mantém a essência nos elementos mais de uso, nos objetos, né? Tem as moedas do poder, as armaduras, os Zords estão lá também. A própria Rita, ela é bem na essência. Elizabeth Banks num overact absurdo, eu acho que até poderia ser menos, poderia ter corrigido isso. Respeita a trilha sonora, respeita a característica das cores, esse negócio todo dos tokusatsu, dos Super Sentai e por aí vai. Tudo bem que o filme não tem vergonha da galhofada que era Power Rangers, mas tem uma hora que ele ultrapassa isso e aí fica bem bobinho mesmo. Nível G.I. Joe, acho que é uma comparação interessante, é que o filme até o terceiro ato, ele parece muito um filme chamado Poder Sem Limites, e do terceiro ato pra frente, ele vira um G.I. Joe misturado com Power Rangers aí. Tem quem diga, inclusive, que a burrice da vilã é a essência, né? Eu acho um furo de roteiro. A vilã é muito burra, mas muito burra mesmo. Mas tem quem diga que é a essência também da série da década de 90. Agora, tecnicamente falando, é onde o filme fica um pouquinho desbalanceado. A direção, ela só aparece até o primeiro ato, depois praticamente some. O prólogo é muito bonito, é um prólogo muito interessante, inclusive com CGI também muito legal. As primeiras cenas lá que são protagonizadas pelo Jason também excelentes, ele coloca uma câmera dentro do carro, com um eixo fixo e fica girando essa câmera em 360. Eu nunca vi isso. Michael Mann, inclusive, que adora filmar dentro de carro, eu nunca vi isso ele fazer. Uma câmera, inclusive, não só inventiva, muito eficiente para o que queria passar. Só que aí depois a direção fica mais simples, né? Depois do primeiro ato ali fica bem normal, mas no primeiro ato ela brilha bastante. Eu tenho a impressão que o roteiro teve que segurar um grande problema de orçamento do filme. O filme passa muito tempo segurando o lance das armaduras, né? Só mostra bem lá na frente, só mostra lá, sei lá para quanto tempo. Mas isso por restrição orçamentária, é claro. Só que deram nas costas do roteiro esse artifício de segurar o filme, de segurar uma das principais coisas de Power Rangers, né? Da série como um todo, né? De tudo. São as armaduras, são as roupas, são as cores, esse negócio todo. Ele é bem inteligente nesse sentido. E eu digo coitado por isso, porque tem enxerto no filme, tem cena que não era pra estar lá, porque eles estão mudando o filme, você sente isso, eu não posso falar
aqui no vídeo sem spoilers, mas você sente isso. O próprio grupo, eles falham em ter um ápice, o pré-ápice e depois a queda no meio ali do filme. Geralmente isso tem que acontecer para a gente valorizar mais a ação final, e muito fica nessa parte de animação, de CGI e tudo mais, muito fica pro final, e aí o roteiro é um pouco esquecido, deixado de lado e vira o que eu falei, vira uma galhofada. Não que isso seja ruim, tá? Falando em CGI, ele é eficiente, dado também o baixo orçamento, mas é como eu falei, ele tá escondido por praticamente o filme inteiro. O CGI vai mal é com relação aos Zords, não que os Zords sejam ruins. Quando eles estão sozinhos, eles são bons. E é por isso que o filme resolveu passar mais tempo com os Zords do que com os Rangers em si. A gente vê muito pouco os Rangers atuando com as armaduras, isso ficou muito fake, ficou muito G.I. Joe, demais, assim. As cordas são evidentes e por aí vai. Aí qual é o problema com os Zords? Não é o problema do Zord em si, mas você não vê a interação do humano com o Zord. Você não vê a interação do Ranger com o Zord. Você vê só aquela máscara de computação gráfica que fica ali meio que segurando, né? Fica ali meio que mostrando só o rosto dele. E aqui tudo ao redor é uma computação gráfica bem barata. Você não vê ele saindo do Zord, você não vê ele entrando no Zord, você não vê absolutamente nada disso. Numa das cenas que ele vai ajudar uma pessoa, por exemplo, ele só passa assim pela câmera e volta e já tá dentro do Zord de volta. Pra mostrar que realmente foram feitos completamente separados dos atores, né? Parece que foi feito bem depois ou bem antes. E como eu falei, assim, pra mim um dos grandes problemas é o terceiro ato, que fica legal só por conta da nostalgia. Os Power Rangers, enquanto Rangers, pra mim não funcionam, mas enquanto adolescente, cheio de problemas, discutindo uma parada meio Clube dos Cinco e também meio Conta Comigo, e é de longe assim o maior acerto do filme. Para esse filme eu dou 3 estrelas, ele fica ali na média, segura bem, tem muitos acertos, como eu falei, tirou leite de pedra, conseguiu ir muito além do que eu esperava, é muito melhor do que toda a divulgação que está em torno dele, e por incrível que pareça, os atores são interessantes, são bacanas. É isso, comenta aqui embaixo e me dê perguntas, porque eu vou fazer um vídeo com spoiler aí, algumas coisas que eu não pude tocar no assunto, quero falar sobre a vilã, quero falar mais sobre outras coisas que aí eu preciso destrinchar a cena para conversar com vocês. Então, deixe perguntas aqui embaixo, dá joinha no vídeo se gostou, se não gostou, dá dislike. Um beijo em todos, até a próxima e tchau.